Hum, Como sabem, estou aqui hoje para lançar em Portugal a Giving What We Can. Mas antes de começar, gostava de fazer aqui um pequeno inquérito. Quem é que daqui nos últimos 12 meses fez uma doação para alguma instituição de caridade? Pode levantar os braços. Ok, temos muita gente. E quem é que daqui, independentemente de ter feito uma doação ou não, acredita ser importante nós sermos exigentes com aquilo que é feito com o nosso dinheiro e haver transparência? Ok, acho que é toda a gente. E se levantaram o braço em alguma das duas perguntas anteriores, tenho-vos a dizer que vieram ao sítio certo. Porque eu também tinha esta preocupação. Eu fazia algumas doações, mas torcia sempre um bocado o nariz, porque não sabia muito bem o que é que ia acontecer àquele dinheiro, como é que ia ser gasto e qual é que ia ser o retorno. E a Giving What We Can, e o Peter Singer e uma série de filósofos deram um bocado uma resposta para isto, uma oportunidade, e é essa oportunidade que eu vos quero apresentar hoje. É a oportunidade de darem mais, de darem melhor e de sentirem que fazem parte de uma solução global. Então vamos começar aqui por uma distribuição. Isto é o rendimento anual organizado por percentis. E a primeira coisa que salta à vista é que temos aqui 10% que têm quase toda a riqueza. E quem é que será que são estes 10% mais ricos? Será que é o Bill Gates e o Zuckerberg e os sheiks de petróleo? Na realidade, vemos que não. Uma pessoa que vive em Portugal a ganhar 12 mil euros limpos por ano faz parte dos 7% mais ricos do mundo e ganha 15 vezes mais do que a média mundial. Qual é o primeiro ponto que eu quero fazer com isto? É que nós somos uns sortudos. Como usando uma outra expressão, nascemos todos com o rabinho virado para a lua. E isto é muito bom, principalmente para nós, mas nós fazemos parte destes 10%, também nos dá um poder gigante de podermos ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, porque, como viram no gráfico, há um declive muito grande. E existem 10% de pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. E isto não é $1,90 traduzido para a moeda local. É $1,90 de poder de compra. Por isso, basta imaginarem que vinham para esta sala de metro que já não conseguiam voltar. Para além disto, há 700 milhões de pessoas que vivem sem acesso à água potável segura. Isto é mais ou menos a população de toda a Europa. E tudo isto, pronto, criando um número um bocado assustador, que é que morrem 3 milhões de crianças, segundo a Organização Mundial de Saúde, de doenças que são fáceis e simples e baratas de se curar. Estou a falar de mortes, por exemplo, de desidratação devido à diarreia, de malária e de sarampo. Tudo coisas que ninguém morre em Portugal e no primeiro mundo. Se divirmos isto por 365, obtemos um número que é 8.200 crianças com menos de 5 anos por dia. Mas pronto, para isto não ser só uma estatística, para isto ser um número mais real, basta-nos imaginar que cada uma destas 8.200 crianças tem um pai e uma mãe que querem tão pouco que ele morra como qualquer um dos pais ou mães que possa haver aqui hoje. E que esses pais e mães vão sofrer exatamente da mesma maneira que nós sofreríamos se um filho nosso morresse. Para nos ajudar a também fazer este número ficar mais real, imaginem que amanhã acordavam e liam nas notícias: estão 8.200 crianças num estádio aqui perto, malnutridas e doentes. Eu acredito que até ao fim do dia todas estariam salvas. Eu acho que os médicos em folga iam a correr, as pessoas com carrinhas grandes que pudessem transportar crianças iam a correr. E o que nós podemos concluir com isto é o seguinte: se nos derem uma oportunidade para ajudar, nós ajudamos. Nós, na realidade, não queremos que estas 8.200 crianças morram. Mas será que existe uma oportunidade à distância? Existe. E isto é bem que fique claro, porque há muitas pessoas que não se apercebem da simplicidade, que é possível salvar vidas com doações. E um exemplo muito simples é o sarampo. Há 300 mortes por dia de sarampo e o custo incremental de vacinarmos uma criança é €1. E vocês agora poderão dizer o seguinte: ok, tenho pena que isso aconteça, mas eu não tenho nenhuma obrigação moral face a essas crianças. Não fui eu que as pus nessa situação e não são meus filhos, nem são minha responsabilidade. E é agora que entramos na parte mais filosófica da minha apresentação. Queria-vos pedir para imaginarem que todos os dias, a caminho do trabalho, passam por um parque que tem um lago de pouca profundidade. E, certo dia, viam que estava lá uma criança, uma menina de 3 anos, a afogar. Vocês olhavam para baixo e viam que estavam com os vossos sapatos novos, caríssimos, que tinham acabado de comprar, e estavam com um bom fato. Então, decidiam: a criança não fui eu que empurrei, não é da minha responsabilidade, e vai ser uma chatice estragar os meus sapatos novos e molhar o meu fato, porque
vou ter que ir a casa mudar de roupa. Então, decidiam seguir em frente. Quem é que acha que isto seria moralmente errado, seguir em frente? Ok. E agora vem a questão seguinte. Será que isto não é o que nós estamos a viver todos os dias? Nós, com certeza, que não concordamos em seguir em frente nesta situação porque fazemos um balanço entre uma vida humana e uns sapatos e uma inconveniência de se ir a casa mudar de roupa e nem sequer se põe a hipótese que a vida humana não possa ser mais importante. E nós, no dia-a-dia, realmente podemos, com um custo e uma conveniência baixa, salvar pessoas. E isto é uma ideia um bocado exigente, eu sei. É difícil viver com isto, é difícil termos uma tranquilidade sabendo que em todos os momentos podemos estar a salvar alguém. E vocês poderão ter uma objeção a isto, que é, no facto, nas crianças que estão com dificuldades e na nossa relação de afluência perante eles, nós não somos os únicos. Há uma difusão de responsabilidade. Mas se nós inserirmos isto no nosso dilema, ou seja, estamos no parque e há mais 10 pessoas ou 20 pessoas e nenhuma está a salvar a criança, será que isso justifica irmos em frente? Quem é que acredita aqui que se houver 20 pessoas, nós não devíamos salvar a criança? Exatamente. Então parece que uma difusão da responsabilidade não é um argumento suficiente para nós não queremos salvar a criança. E realmente isto é um pensamento muito exigente, porque como é que nós vamos agora viver o nosso dia-a-dia, ir jantar e ir para a noite, se estivermos sempre a pensar que estamos permanentemente a passar por um lago onde está uma criança a afogar e em que podemos salvar? Há duas maneiras. Uma maneira é fecharmos a nossa cabeça a esta informação e escondermos um bocado atrás do facto de que existem realmente instituições que não são transparentes e isso ser a nossa desculpa para não estarmos a fazer a nossa parte. A outra maneira de lidarmos com isto é tentarmos encontrar alguma paz com esta situação. Ou seja, aceitarmos que ela existe e tentarmos racionalizar como é que nós vamos conseguir viver com isto sem nos escondermos, sem taparmos os ouvidos e na mesma conseguir ter uma vida produtiva. E eu vou assumir que vocês querem seguir este caminho. E aí vem a pergunta seguinte, que é, como é que eu devo decidir para onde doar? Uma resposta possível para isto é ser generoso e dar com o coração. Ou seja, darmos para aquela instituição que nos causa mais emoção. E por causa disto gostava de contar uma pequena história. Isto aqui é o Play Pump. E o Play Pump foi uma ideia com ótimas intenções, que era uma espécie de carrossel em que as crianças brincavam e ao brincarem bombeavam a água para um reservatório. O reservatório estava ligado a uma torneira e então, através da brincadeira das crianças, conseguia-se pôr água a uma altura suficiente para que as pessoas mais velhas da vila apenas precisassem de abrir uma torneira. E o mundo todo adorou esta ideia. Receberam mais de 20 milhões em fundos, ganharam um prémio do Banco Mundial e houve várias celebridades a partilhar. Há uma fotografia do Jay-Z a brincar num Play Pump e os médias ficaram malucos com isto. Até que, passado algum tempo, aconteceu isto. Todos os Play Pumps estavam abandonados. E o que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas. Em primeiro lugar, à velocidade que as crianças brincavam, para um Play Pump tirar água suficiente da terra para uma vila, seriam precisas 27 horas a brincar por dia. Ou seja, era fisicamente impossível. E tinha um segundo problema, muito pior, que era que o Play Pump era uma grande seca. Uma criança queria brincar com aquilo. E porquê? Por uma questão de física muito simples. A piada de um carrossel é nós corrermos às voltas, saltarmos lá para dentro e aquilo continuar a rodar. Este carrossel estava ligado a uma bomba, então a partir do momento que deixávamos de fazer força, aquilo travava. Então, na realidade, as crianças brincavam nisto 5 segundos ou 10 segundos e iam-se embora a brincar, a jogar futebol ou outra coisa qualquer. O que é que aconteceu? Aqueles mais de 20 milhões de dólares, no fundo, foram todos queimados nestas estruturas que ainda lá estão e que ainda se vê se formos a Moçambique. Então, o que é que podemos concluir com isto? Talvez falte aqui alguma coisa. Dar também com a cabeça. E isto não é uma ideia nova. Nós usamos a emoção e a razão em várias outras vertentes da nossa vida. Por exemplo, estamos a marcar um hotel para ir para a Espanha, nós não vamos marcar o hotel só porque vimos uma fotografia bonita. Nós vamos ler os comentários, vamos ver o preço, vamos comparar com os hotéis à volta, vamos ver se tem pequeno almoço. E da mesma maneira, não fazemos um investimento financeiro só porque quem nos está a vender a ideia é uma pessoa bonita. Queremos saber os números, queremos saber o impacto, queremos saber o retorno.
E é aplicar este pensamento ao altruísmo que nasce este movimento do altruísmo eficaz. O Wikipedia define como uma filosofia um movimento social que aplica a evidência e a razão para encontrar as maneiras mais eficazes para melhorar o mundo. Os altruístas eficazes consideram todas as causas e ações e, em seguida, agem da maneira que traga o maior impacto positivo. Eu, pessoalmente, prefiro ver isto mais como uma pergunta, que é: como é que posso fazer o maior bem possível com os recursos que tenho disponíveis? E estes recursos são tanto o nosso tempo como o nosso dinheiro, mas nesta apresentação vou-me focar mais no dinheiro. Então, vamos imaginar dois amigos, isto é uma história real, houve dois amigos que trabalhavam num fundo de investimento que decidiram, vamos doar 1000 euros a alguma coisa. E estavam com este debate de, vamos tentar dar isto da maneira mais eficaz possível. Então decidiram ver qual é que seria o impacto dos 1000 euros deles em várias coisas. Primeiro investigaram uma instituição que tratava uma doença, uma lesão da SIDA relacionada com a pele, sarcoma de Kaposi, se não me engano, e descobriram que com 1000 euros conseguiam dar uma semana de vida saudável a alguém. E pensaram, ótimo, uma semana de vida saudável vale muito mais do que 1000 euros. Mas depois pensaram, ainda melhor do que isso, era prevenir que o HIV se tornasse SIDA. Então vamos investigar uma instituição de terapia antirretroviral. E descobriram que os mesmos 1000 euros conseguiam dar 100 semanas de vida saudável. E pensaram, por que parar por aí? Ainda melhor era o HIV nem sequer se espalhar. Vamos ver o que é que dá para fazer com 1000 euros na distribuição de preservativos. E deu 500 semanas, ou seja, quase 10 anos de vida. Depois, finalmente, descobriram as redes mosquiteiras e descobriram que por 1000 euros a comprar redes dá para dar 1500 semanas de vida saudável às pessoas. Isto são 30 anos. E o que é que podemos concluir com isto? Que mesmo dentro das instituições transparentes e que funcionam bem, há umas que são bem mais eficazes do que outras. E estes dois amigos existem. São estes dois senhores, são o Ellie e o Holden, que acabaram depois por se despedir do fundo de investimento onde trabalhavam e partilhar isto com as pessoas. Estudam as caridades a fundo, descobrem quais são as que têm maior impacto e publicam no website deles. Eu gostava de convidar toda a gente aqui, no futuro, sempre que fizesse uma doação, de investigar no GiveWell o que é que o GiveWell diz sobre essa instituição, porque eles são muitíssimo rigorosos, dão um valor enorme à transparência e neste momento da história, por exemplo, só estão a sugerir 4 caridades para doações. Quais são os critérios deles? Evidência, que é a evidência de que há um problema a resolver e que eles o conseguem resolver. A eficácia, que é como é que eles transformam os fundos na mudança e se o conseguem fazer de uma forma barata. A necessidade da instituição de realmente receber mais dinheiro. Por exemplo, se alguém nos está a pedir dinheiro para construir uma escola e precisa de 5.000 euros, o euro que vem a seguir a esse poderá ser melhor aplicado noutro sítio. E, finalmente, a transparência. A própria GiveWell publica todos os erros e tudo o que aprendeu com os erros e gosta de trabalhar com as instituições que fazem o mesmo. Então, agora que já descobrimos quais são as instituições mais eficazes, o que é que dá para fazer com 50 euros? Em redes mosquiteiras, com 50 euros podemos dar um ano de vida saudável a alguém. Se calhar é o que nós gastamos numa sexta-feira ou num sábado a jantar e a ir para a noite. Ou podemos desparasitar 100 crianças que, por causa disso, vão poder ir para a escola, ser educadas e realmente ter as ferramentas para sair da pobreza extrema. Agora imaginem se nós dessemos uma percentagem do nosso salário para o resto da vida. Seríamos autênticos super-heróis. Salvávamos centenas de vidas, desparasitávamos milhares de crianças e íamos contribuir para a educação de milhares de países, centenas de países. E houve uma membra do Giving What We Can que fez uma experiência, que foi: e se os 10% mais ricos doassem 10%? Isto seriam 4 trilhões de dólares, que é um número muito, muito grande. Porquê? Porque o Jeffrey Sachs chegou à conclusão que para acabar com a pobreza extrema precisávamos de 175 bilhões de dólares por ano durante 20 anos. É menos de 5% do que nós teríamos. Ou seja, bastava um ano os 10% mais ricos doarem 10%, que este valor seria menos de 5%. Então o que é que nós poderíamos fazer com todo o dinheiro que sobrava? Estão prontos? Acabávamos com a pobreza e fome extrema. Erradicávamos todas as doenças negligenciadas tropicais. Triplicávamos o dinheiro em investigação médica. Dávamos educação universal secundária a todo o mundo. Comprávamos e protegíamos todas as florestas tropicais. Patrocinávamos cada país do mundo com 2 bilhões de euros para as artes e para a cultura. E no fim ainda sobrava dinheiro para 2 missões a Marte.
E isto era só num ano, isto seria no primeiro ano. Imaginem o que é que poderíamos fazer nos anos seguintes. Então, agora já estamos nesta situação. Já sabemos que somos sortudos, já sabemos que é importante estar com o coração e com a cabeça, e já temos a papinha toda feita. A GiveWell já nos diz onde é que são os sítios mais eficazes para fazermos doações. E mesmo assim continuamos sem doar, muitas vezes. Porque o que é que falta aqui? Falta um ingrediente mágico. É um ingrediente que nos permite construir coisas grandes e que durem muito tempo. É o mesmo ingrediente que permite que um casal que se dê bem e que seja um bom parceiro de vida um para o outro fiquem juntos durante 60 ou 70 anos. Esse ingrediente é o compromisso. Um compromisso feito em plena razão permite-nos a longo prazo realizarmos aquilo que nós acreditamos estar certo e que nos vai fazer mais felizes a longo prazo. E é este compromisso que é o Giving What We Can, é este passo final. Giving What We Can não é nada mais do que um sítio para onde nós podemos doar, em que sabemos que eles vão distribuir da forma que nós quisermos pelas instituições mais eficazes do mundo. É o que nos liga a nós, os sortudos, às pessoas que estão a precisar, e de uma forma em que nós sabemos que vamos estar sempre a usar da melhor forma o nosso dinheiro. As caridades não são fixas, estão sempre em rotação. Vamos imaginar, por exemplo, que amanhã todos nós doávamos milhões de euros, toda a humanidade, para comprar redes mosquiteiras. No dia seguinte, essa instituição já não seria nem recomendada pela GiveWell, nem estaria na lista de Giving What We Can. Então, é uma maneira de nós darmos em que temos a certeza que durante a nossa vida vamos fazê-la com compromisso e da maneira que vai ter o maior impacto. Se vocês forem ao site, vão reparar que eles sugerem darmos 10% do nosso salário. No entanto, também podem dar pelo período que quiserem, a percentagem que quiserem, para verem como é que se sentem. E é muito simples, é só escolherem a percentagem que querem dar, escolherem as instituições dentro das mais eficazes sugeridas pela GiveWell e inserir o valor mensal no PayPal. É só uns cliques de um botão. E depois vem a melhor parte de todas, que é vermos o nosso impacto. Eu lembro perfeitamente, quando fiz a minha primeira doação, logo a seguir ir para esta página e de me maravilhar por já ter comprado não sei quantas redes de mosquitos e neste momento já ter desparasitado 110 crianças. Eu nunca vou ver estas crianças, provavelmente nunca as vou conhecer, mas sei que elas existem, não são fictícias. E vai-me dar um prazer enorme, passado 10 meses, ver tudo isto com mais um zero à frente e no final da vida nem quero imaginar. Mas para além desta felicidade mais momentânea todos os meses, traz uma espécie de orgulho por saber que estou a fazer a minha parte. Porque sei que se toda a gente fizesse o mesmo, ou parecido, acabávamos com muitos problemas. E este orgulho é uma coisa ótima. Eu tenho falado nestes últimos tempos com outras pessoas, pela net, algumas que conheci pessoalmente, que são altruístas eficazes e que também doam para a Giving What We Can. E é engraçado como todos dizem o mesmo. Todos tinham algum receio inicialmente sobre o que é que ia implicar na vida deles dar 5%, porque eu queria poupar para uma casa, eu queria poupar para um carro. Mas depois, eventualmente, todos eles descobrem que a felicidade que lhes dá aqueles 5% ou 10% que estão a doar é muito maior do que a felicidade do que esse dinheiro lhes iria dar, por exemplo, a comprar roupa ou a ir jantar fora mais uma vez por semana. Para além disso, para além dessa felicidade, isto dá-nos algum conforto em relação ao que vamos pensar no final da nossa vida. Ou seja, fazemos a nossa parte, evita isto, no fundo. Será que nós, no fim, queremos olhar para trás e pensar que juntámos muito mais que precisávamos? Ou será que vamos preferir olhar para trás e pensar que ajudámos milhares de pessoas? Finalmente, espalhem a palavra. Se concordarem com isto, se gostarem, espalhem a palavra porque não se preocupem que as outras pessoas possam achar que são as vossas motivações ou se estão a armar ou alguma coisa assim, porque o benefício que vocês podem ter em espalhar esta mensagem, o benefício que o mundo e que os povos podem ter em espalhar essa mensagem, tem uma importância muito maior do que qualquer uma dessas histórias ou fofocas que possam estar a viver. Eu tenho um sonho, que é, a curto prazo, isto ser considerado uma coisa fixe. As pessoas acharem uma coisa moderna e fixe, tipo, o gajo dá 5% de salário todos os meses para as instituições, altamente. Mas um sonho ainda maior é que a médio prazo fosse uma coisa normal. Claro, ele é um cidadão com informação global, com consciência global, percebe o poder que tem em ajudar os outros, então sim, dá 5% daquilo que ganha, porque sabe que isso para ele é supérfluo e para outra pessoa pode fazer toda a diferença. É incrível o tempo em que vivemos. Vivemos num tempo em que, com alguns cliques de um rato,
conseguimos ajudar milhares de pessoas do outro lado do mundo. Eu gostava de vos convidar a experimentar fazer isto. Vão ao site, experimentem, ponham uma percentagem durante 1 mês ou 2 meses e vejam como é que se sentem. O pior que pode acontecer é, passado uns meses, sentirem, ok, ajudei imensas pessoas, mas não quero fazer mais. Gostava que saíssem desta sala hoje, pelo menos com esse compromisso, o de quererem experimentar, e espero mesmo que isso vos traga a felicidade de saberem que estão a ajudar muitas pessoas e o orgulho de sentirem que também vocês estão a fazer a vossa parte. Obrigado.